Acabando de chegar do meu treino de estrada, tô aí fazendo meu período de base. Eu tô aqui para falar para vocês sobre isso. Tem pessoas que já tá no meio da base, outros estão começando a base. Tem gente que talvez já tá na última semana de base. E só relembrando um pouquinho, base é aquele período do ano que a gente roda mais distância, dá valor mais ao treino aeróbio, constrói um alicerce para você ter bagagem lá quando começar a fazer força. Basicamente, são treinos rodados ali em Z2, Z3, com alguns estímulos de força, com alguns estímulos até de potência. E quando você chega nesse final da base ali, antes do período competitivo, a gente começa a fazer a transição. Sair desse período de média e baixa intensidade e começa a entrar nos treinos de mais intensidade, mais força. É nesse momento que faz diferença o planejamento do treino para você aceitar o time de qual é o momento certo de começar antes da competição e principalmente colocar os estímulos certos para o seu tipo de corpo. Então eu estou aqui hoje para falar para você sobre como que você sabe o período certo para fazer a transição da base para o período competitivo, certo? Primeiro momento, primeira coisa a se pensar é quantas semanas você conseguiu fazer de base. Se você teve um calendário de treino que terminou muito tarde, então você competiu até lá no meio de dezembro, penúltima semana de dezembro, você teria que estender essa base até no final de janeiro, o meio de fevereiro seria perfeito, janeiro e fevereiro seria lindo, maravilhoso. Só que a gente sabe que no Brasil eu já tenho atletas com competições na segunda semana de janeiro, ou seja, a base é super espremida. Quem é imediatista e quer um resultado na hora, ele paga um preço alto por isso. Então se você está marcando as suas competições para a primeira semana, para a segunda, terceira semana de janeiro, e você fez um período pequeno de base, isso não é base. Na verdade você interrompeu para fazer um volume ali, mas não vai surtir um efeito grande no seu corpo. O momento certo é você entender o seguinte, parei as competições, fiz o período de transição, fiz lá de 6 a 8 semanas de base, aí eu faço 2 semanas de transição e vou para a primeira competição. O momento certo é quando você tem pelo menos 6 semanas de base de treinamento. Poxa, eu tenho meu calendário, eu gosto de aproveitar nas regiões, a gente tem que trabalhar com o que tem. Quando você for fazer a transição da base para esse período pré-competitivo, você vai ter que incluir nos seus treinos exercícios de intervalos de alta intensidade, Z4, Z5, simulações de corrida, então um treino onde você vai ter alguns momentos ali de 15, 20 minutos, às vezes meia hora de Z4. Alguns alunos mais avançados já fazem um contrarrelógio de 1 hora em Z4, fala, pô Elton, mas como que eu vou ficar 1 hora andando em Z4? Não necessariamente você vai ficar na faixa de Z4, mas você vai ficar 1 hora fazendo um esforço perto do seu limiar de quebra, sabendo que se você passar aquele limite ali, você não vai conseguir concluir o treino, você vai ter que dar aquela tirada de pé. Então, essa transição da base ela é extremamente importante para você começar a simular situações de corrida, para você chegar lá dentro da corrida e não ter aquela surpresa, né? Uma galera dá uma acelerada e você não tem push, não tem força para ir, o corpo amolece e você acaba sobrando da turma e acha que tudo está perdido na base. Outro treino interessante para você fazer nesse período de transição de base são os treinos de fartlek em cima da bicicleta. Você vai fazer lá, por exemplo, um treino de 2 horas e meia, você vai fazer uma primeira hora rodada ali em Z2, Z3, com uma passada já um pouco mais firme. Depois de 1 hora, você começa a fazer intensidade, 20 segundos de intensidade muito alta, Z4, Z5, ali, aquela aceleração muito dura, e você faz o dobro ou o triplo de tempo, numa intensidade de Z2, mas continuando batendo a perna bem acelerada. Então você vai trabalhar uma cadência bem alta. Eu tenho vários alunos que têm dificuldade nessa questão de trabalhar cadência alta, não consegue ficar muito tempo, mas isso vai ajudar você a vascularizar mais a musculatura, vai ajudar você a relembrar da base e vai trazer para o seu corpo essa mudança de intensidade, a morde e assopra, você é que me entende. Então vai te preparar para aquelas situações de corrida e vai começar você a fazer o seu corpo entender que o seu coração ele pode trabalhar batendo muito acelerado e o seu corpo acostuma a trabalhar ofegante. Uma grande sacada do período de transição é fazer o seu corpo aprender novamente a trabalhar muito ofegante, o tempo todo hiperventilando.
certo? Voltando um pouquinho ali para o período final de base, os treinos E3, os treinos E4 de menor duração já tem que estar muito presente, porque você já tem que estar acostumado a trabalhar mais hiperventilando, a respiração o tempo todo funcionando, certo? É um erro ficar com a respiração muito marota o tempo todo na sua base. E o final dessa base também, antes desse período pré-competitivo, você já tem que colocar períodos de mais subida, mais inclinação, mais montanha. Se você vai competir provas no seu ano, que é muito montanhosa, provas de 2.000 metros de altimetria, 1.800, 1.600, 1.400, você tem que incluir no seu período de transição mais treinos com volume de altimetria. Você tem que acostumar o seu corpo com isso. Então, cuidados nesse período de transição. Primeiro, você saber que horas que você tem que transitar para o seu período competitivo. Então, pelo menos ali de 6, o ideal 8 semanas, o mundo perfeito. Mas a gente sabe que a rotina é diferente, então se você fizer pelo menos 4 semanas inteirinhas de base, você já tem vamos falar assim, uma porcentagem pequena de melhora. Esse é o período. Primeiro ponto. O segundo, fazer esse período de transição da base para o pré-competitivo, colocando mais intensidade, colocando fartlek, simulando situações de corrida, fazendo treino de contrarrelógio Z4, mais duração. Outra coisa que eu não falei que é importante, fazer treino de ritmo com mais pessoas. Escolhe na tua cidade, na tua região, gente que anda mais que você e marca um treino junto ali, fala, vamos fazer um treino de 60 km sem pôr o pé no chão, encaixar aquele ritmo que é difícil para você. Tenta identificar nessa pessoa que está ali contigo, em que momento que ela te faz sofrer, para você poder trabalhar isso no seu período de transição de base. E também veja que momento que você faz ela sofrer, isso pode acontecer. Você fala, opa, eu estou bem nisso aqui, deixa eu potencializar isso. E coloque nos seus treinos situações nesse período pré-competitivo ali, de transição de base, situações de prova que você vai ter. Então, percurso, distância, altimetria, tudo que você vai ter no primeiro semestre para ir se preparando o seu corpo, certo? Coloque em prática essas dicas e fala para mim quantas semanas você fez de base nesse ano. E se você não fez, coloca também eu não fiz, comenta aqui no vídeo, eu quero saber como que está indo essa galera e como que vocês estão fazendo nesse período. Valeu, até a próxima.